Se você veio aqui nesse vídeo, é porque tá na hora de deixar os seus personagens mais profundos e com arcos mais muito bem desenvolvidos. Segura aí, vamos falar disso logo depois da vinheta. São tantas oportunidades e ideias na hora de você construir um personagem que muitas vezes a gente vai se empolgando com todas as possibilidades e a gente esquece de aplicar o básico. Alguns detalhes que fazem ele sair do papel e se tornar algo muito além do esperado. Quase como se ele tivesse vida própria. Não só isso, como a gente pode acabar detalhando demais e não deixar espaço para ele se desenvolver, ou sentimos que ele acaba não se encaixando muito bem no mundo que está sendo narrado. Ou o contrário, estamos começando ainda e sentimos que falta alguma coisa. Seja qual for o seu caminho, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo a gente vai falar de 10 dicas para vocês construírem um bom personagem. E vamos lá para a primeira dica: considere a campanha e o mundo. Marcado pelo caos e pelas cicatrizes do seu corpo, Arthur marcha pelas terras buscando a vingança que sempre quis. Armado até os dentes com suas fiéis pistolas, após dilacerar a garganta de um tigre com os próprios dentes para sobreviver e desmaiar pela inanição, ele é salvo por um grupo de aventureiros que o leva para a cidade para receber tratamentos. A cidade Moinho Feliz dos Girassóis Cantantes. Tá bom, assumi, ia ser engraçado pra caramba e eu tô jogando contra a minha explicação, mas fica comigo aqui. Esse tipo de personagem, ele até funcionaria, mas em contextos extremamente específicos. Não é o tipo de personagem que a gente costuma ver por aí. E se você for iniciante, vai precisar de uma boa ajudinha do mestre para fazer isso funcionar. Levando em consideração especialmente campanhas de longo prazo, um personagem que coincida com o mundo faz muito mais sentido e facilita o ajuste dele com as coisas que vão acontecer e com os locais que estão sendo criados, permitindo então uma fácil associação do seu personagem com outros personagens sendo criados e outros jogadores, e também com todo mundo ao redor dele. Um personagem que destoa mais do resto da campanha vai acabar sendo utilizado naquele tropo conhecido de ser uma pessoa que está no lugar errado, completamente longe de casa, sem entender muito do que está acontecendo e com o único objetivo de voltar para casa. O que não é ruim, mas também acaba sendo muito raso. Claro que ele pode se desenvolver ao longo da campanha, mas inicialmente é um pouco mais complicado. Se esse for o seu objetivo, tá tudo bem. Só lembra de dar uma aprofundada nele aos poucos. Então um personagem bem encaixado, amarradinho com o mundo, que faça sentido, vai deixar o seu desenvolvimento muito mais profundo. E vai possibilitar coisas que antes não seriam possibilitadas. E dica número 2 também, né? Assim como você deve considerar a campanha e o mundo, considere também os outros jogadores. E tem duas vertentes pra gente considerar nesse caminho. A primeira é a mecânica. Se não tem nenhum curandeiro no grupo e você é o último a escolher personagem, tenta pegar alguém que cura para poder complementar o grupo. Ou pelo menos conversar com alguém se você não quiser jogar de curandeiro, porque às vezes tem alguém que não se incomoda de jogar. É bom você conversar para esse grupo se complementar. Do ponto de vista narrativo, também é importante você pensar em complementação. Porque, por exemplo, tem todo um grupinho sombrio e mal-humorado que recebe do nada um gnomo raio de sol feliz pra caramba, fofinho, barrigudinho, que vem como uma enorme quebra de expectativa naquele grupo, que pode tanto desenvolver muito bem o seu arco de personagem, como também ajudar o desenvolvimento de outros personagens que estão, não negativamente, mas naquela mesmice do resto do grupo. Por exemplo, em algum momento, por ele ser tão solto, às vezes ele pode irritar o cara carrancudo do grupo, mas também arrancar uma risada dele inesperada, o que vai gerar um momento fogueira muito bom. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo cara carrancudo, por ter dado uma risadinha e começar a se afeiçoar a esse gnominho barrigudo, ele pode entrar na frente e defender o gnomo quando alguém ofender ele, ou até se colocar fisicamente na frente em caso de uma briga. E melhor ainda, o cara carrancudo pode até tentar animar o gnomo quando ele estiver para baixo. Então isso tudo torna todos os desenvolvimentos de personagem, a interação do grupo muito sólida e muito real. Dica 3, e essa mecânica, conheça sua ficha e pelo menos as regras básicas. Você não precisa memorizar as 400 páginas de um livro de RPG, mas é bom saber o que você tem na sua ficha, como você pode usar as suas magias, ou seus itens, ou seja o que for. Quando você conhece bem a sua ficha e o que você tem nela, você consegue dar soluções criativas para problemas que seriam muito esquisitos de resolver, ou até muito mundanos. Isso tira o seu personagem um pouquinho daquele preto e branco. Se um aerosol de desodorante pode virar um lança-chamas, imagina o que você pode fazer com tudo que está dentro da sua mochila. Lembre-se também que as suas habilidades e conjurações podem ser usadas de formas não convencionais, não só os itens que você tem. Dica de número 4, tenha defeito e lide com eles. Usar a qualidade dos heróis é fácil.
rápidos, heróicos, fortes. Isso tudo é bem direto ao ponto numa batalha, principalmente. Mas assim como injustiçamos falhas críticas como bons momentos de roteiro, defeitos também são muitas vezes injustiçados ou escondidinhos ali, deixados de lado. Mas eles são excelentes ferramentas de interpretação. Inclusive, essa parte de defeito anda muito bem com a parte de traço marcante e de frases de apoio que eu vou falar já já. Um defeito gritante, como você ser teimoso, ranzinza, isso pode marcar muito o seu personagem na memória das pessoas. E até, dependendo de como você utilizar esse defeito, é até curioso para outros que estão fora entenderem contextualmente como ele se tornou daquela forma. Ninguém fica daquele jeito de uma hora para outra. São traços de personalidade que você desenvolve com o tempo. Você pode até nascer com ele, mas ele muda com o tempo. Isso pode ser gerado a partir de muita coisa na história de uma pessoa. E isso, novamente, retorna ao momento fogueira que eu mencionei antes, que é esse momento de interação de personagens, dá essa abertura para a pessoa perguntar, pô, você sempre foi tão amargo assim? O que está acontecendo? Isso te permite liberar a história do seu personagem aos poucos e fortalecer os laços entre os personagens. Afinal de contas, se você está viajando milhares de quilômetros a pé com pessoas, significa que vocês vão fortalecer seus laços com o tempo. Vocês têm que confiar uns nos outros. E assim como nas suas qualidades, os seus defeitos também têm que ter consistência. Se você é teimoso, você tem que ser sempre teimoso. Desde você teimar que você não quer tomar banho até você debater alguma coisa com o rei e falar que ele está errado. Cuidado para não ser só chato. Você tem que permitir que a sua teimosia seja quebrada com bons argumentos, por exemplo. Para não ser só aquele personagem chato que sempre atrapalha o desenvolvimento da história. Você tem que saber equilibrar isso, e isso é prática. E se você quer mais prática e mais dicas, se inscreve. É de graça, ajuda a gente pra caramba. E se você ativar o sininho, você ainda vai saber quando tiver vídeo novo. E depois desse pedido nada sutil no meio da história, ouça a dica 5, saiba onde o seu personagem quer chegar. Por vezes você pode ficar meio perdido numa campanha, porque alguns dos seus objetivos podem acontecer muito rápido. E principalmente quando a campanha é mais longa e as coisas vão se perdendo no meio do caminho, com todas as coisas que vão acontecendo. E até às vezes porque o background ou até a própria campanha não foi bem estruturado no começo e precisa ser um pouquinho trabalhado para dar uma sustentação maior. A gente pode contornar isso com algumas medidas menores antes do objetivo final. Por exemplo, a gente pode considerar um personagem que precisa salvar a irmã que é de um fundo de um calabouço, mas não tem dinheiro para sustentar a aventura. Uma ideia 100% original e sem referências. Isso faz com que ele precise de vários pequenos objetivos antes de ele chegar no objetivo final dele. Arrumar dinheiro, ou arrumar uma forma de se alimentar durante a jornada. E esses pequenos objetivozinhos geram mais objetivos extras, que é fazer trabalhos extras que podem afetar o tempo de resgate, ou até aprender a cozinhar e comer coisas perigosas durante a jornada, que também é uma ideia 100% minha e com certeza não peguei em nenhum outro lugar. E cada uma dessas escolhas vai gerar consequências diferentes. E esses conflitos, essas decisões vão enaltecendo aos pouquinhos a história do personagem. Então sempre cuidado para não exagerar com esse 1 milhão de pequenos objetivos, porque você vai acabar deixando a sua história mais e mais confusa ao invés de enriquecê-la e enriquecer o mundo ao redor dela. E também não confunde o que o personagem quer com o que o personagem precisa. E a gente vai fazer toda essa diferença num outro vídeo falando sobre o que o personagem quer e o que ele precisa, mas um resuminho para você entender é que o que ele quer é o que ele saiu de casa focado em fazer. Por exemplo, no caso desse personagem, salvar a irmã dele, ponto. Ou pode ter um outro personagem aí que esteja focado em querer crescer espiritualmente ou religiosamente. Mas o que ele precisa vai ser descoberto no caminho. Vai mostrar para ele que talvez o foco inicial dele não seja o que ele imaginava. Talvez esse cara, por exemplo, do foco de crescimento espiritual ou religioso, descubra que o Deus ao qual ele seguia, na verdade, é uma mentira e ele precisa confiar apenas nele mesmo. Passa a ser um crescimento pessoal ao invés de um crescimento religioso. E isso seria o que ele precisa, não o que ele quer nessa história específica. E isso é o que começa a construir a nossa dica de número 6, desenvolver um arco de personagem. Isso você provavelmente não vai conseguir fazer sozinho, você vai ter que fazer junto com o seu mestre, que é todo aquele quê de transformação, toda a jornada do caminho, tudo que vai acontecer e vai transformar o seu personagem até ele chegar no objetivo final dele. O arco de personagem ele representa as mudanças internas, emoções e até comportamentos e mudanças também externas, como status e habilidades, que o personagem vivencia devido aos desafios que ele passou e todos os eventos que ele enfrentou. Um exemplo de personagem famoso, um ninja, pode iniciar fraco e desanimado, mas ter um objetivo forte que o mantém de pé e seguir em frente. Com esse objetivo forte em mente, ele consegue focar em um treinamento e ficar cada vez mais poderoso. Em paralelo, o arco não segue mais um caminho físico de treino, mas também mental, espiritual e de maturidade, onde ele aprende a controlar um poder maligno que reside dentro do seu corpo e usá-lo a seu favor ao invés de como uma forma de atrapalhar, além de deixar de ser alguém fraco e problemático aos olhos de todos, até se tornar alguém com quem todos possam contar e se orgulhar. Nesse caso, o arco do próprio personagem vai afetar a percepção do mundo sobre ele, mas o mundo também vai afetar o arco do personagem.
as pessoas vão passar a contar mais com ele, confiar mais nas habilidades dele com o tempo. E com isso também vão passar mais responsabilidades para ele, direta ou indiretamente. E essa confiança, essa aproximação das pessoas vai criar coisas que o personagem vai passar a precisar. Como proteger as pessoas e se importar com elas, e não só mais apenas o que ele queria, que era ficar forte, esfregar na cara de todo mundo que ele conseguiu, seguir os sonhos dele. E essa é meio que a diferença que a gente falou na dica anterior. Mas claro, esse tipo de dica serve para um trabalho de longo prazo, é uma coisa que vai ser trabalhada aos pouquinhos na história. E vai variar dependendo do que acontecer na campanha e na história dos outros jogadores. Cabe a você perceber como você pode desenvolver o seu personagem e conversar com seu mestre para vocês conseguirem aplicar isso da melhor forma possível. Dica número 7, tenha um adjetivo principal e uma frase de apoio. Quando você vai evoluindo, principalmente a longo prazo, a história de um personagem, você tem que tomar muito cuidado para não perder a essência dele, perder o que ele é de fato, conforme ele vai evoluindo. Vamos pegar novamente a dica do nosso ninja, que com certeza você não sabe quem é. Mesmo se tornando mais forte, mesmo ficando mais velho, mesmo atingindo os objetivos que ele queria, se você ver cenas dele mais adulto, mais maduro, você pode ver que ele lida diferente com algumas coisas, mas aquela essência dele, né, aquela essência de amigo, de brincalhão ali, ela nunca se perde. E isso vem muito da base construtiva do personagem, do adjetivo e da frase de apoio dele. O adjetivo geralmente é uma palavra única, que traça uma característica muito marcante do personagem, que é quase impossível dele deixar de ter com o tempo. Vamos dizer, então, que esse nosso ninja não tão famoso assim tem o adjetivo determinado como um adjetivo principal dele. Embora ele seja muitas outras coisas em todo o seu arco, a determinação dos objetivos e em proteger quem ama sempre foi tratada de forma impecável e consistente. Lembra que a gente falou sobre isso nos defeitos? As qualidades a gente faz bem parecido. E para conseguir tornar esse seu personagem mais multifacetado, sem ter que entubar um monte de adjetivo que você vai ter que memorizar, bons e ruins, você pode resumir o que ele é em uma frase, que é a frase de apoio. Garoto teimoso, desastrado e super autoconfiante, que sacrificará tudo que estiver ao seu alcance para proteger quem ama e atingir os seus objetivos. Com essa frase, a gente praticamente sabe como vão seguir as decisões dele por uma campanha inteira. Claro que essa personalidade vai mudar, ela vai amadurecer, algumas decisões podem ser um pouco ambíguas, mas quando tiver, vamos dizer assim, no nível máximo, os seus companheiros ainda vão ser capazes de olhar lá para trás e ver nesse personagem de agora a mesma essência daquele cara que começou o jogo, mas também vão ser capazes de ver tudo que ele cresceu no caminho. E ainda mantendo nessa coisa mais específica, vamos para a dica número 8, traço marcante. Um traço marcante de personagem é uma característica única que torna ele memorável de uma forma mais fácil. Ela pode ser uma coisa física, tipo uma cicatriz, pode ser algo comportamental, tipo um tique nervoso, e até um traço de personalidade. Tem que ser uma coisa que as pessoas automaticamente vão associar àquele personagem, e que vai tornar ele bem reconhecível naquela narrativa muito fácil. Não precisa ser alguma coisa nem boa nem ruim necessariamente. Na verdade, é até interessante quando é algo mais neutro, que você pode usar para todos os caminhos, dependendo da situação. E nesse caminho de ser algo mais neutro, eu vou dar até como exemplo um personagem de sitcom, que eu até me identifico um pouquinho, que é o Chandler Bing. E qual o traço marcante dele? Que bom que você perguntou. É o senso de humor sarcástico. E aí você pode brincar um pouquinho ali com o adjetivo para ele não ser exatamente a mesma coisa, o traço marcante. Então você pode usar como adjetivo ser ácido, debochado, mas é aquela coisinha que anda junto e complementa. Não precisa ser igual, mas nesse caso é tão forte nele que eu acho que pode até repetir. Mas isso é meio ruim? Só serviria para alívio cômico? Não. Sendo fiel ao seu personagem, e não confunda ser fiel com ser propositalmente babaca, você pode, por esse seu traço, gerar momentos complicados, tipo você debochar de um guarda e isso complicar muito uma situação, mas também pode ser muito bom, que é para você arrancar uma risada de alguém que tá muito mal no momento. E você pode narrativamente usar isso dos dois lados se você for fiel a esse personagem, e cabe a você, com o seu mestre, direcionar a aventura. Dica 9, simples, curta e direta. Tem que ser divertido para você. Claro, a sua diversão tem que terminar imediatamente se você passar a afetar a diversão de outras pessoas com a sua. Isso é indiscutível. Mas antes de qualquer coisa é o seu personagem. Tem que funcionar com o mundo, com o grupo, individualmente, mas lembre-se que, principalmente em casos de campanha, você é quem estará preso a esse personagem por um longo período. Se você perder a animação com o personagem, ele morreu antes de ficar com 0 pontos de vida. Então se você gosta de um personagem que leva mais as coisas na diplomacia, vai por esse caminho. Se você gosta de sentar o sarrafo sem pensar 2 vezes, vai nessa. Qualquer tipo de personagem, mesmo os que pareçam mais simples no começo, podem se tornar consistentes e críveis com essas dicas. Então se você se apaixonar pela sua criação, ela vai funcionar e a gente atingiu o nosso objetivo. Dica 10 para fechar, não revele tudo no começo. Nem pro DM, a não ser que seja algo que ele realmente precise da história, tipo um lugar que você está citando, um NPC que ele vai ter que criar. Mas principalmente não revele para os outros players. Salvo os que tiverem alguma interseção com a sua história, mas aí você revela só o que tem a ver com a história deles. Deixe que eles possam descobrir mais sobre o seu personagem conforme a história vai avançando. Os medos do seu personagem, as inspirações, o passado dele.
Isso faz com que eles olhem com desconfiança, ou que te adorem, ou que fiquem assustados com uma ação sua, que eles não sabem de onde veio. Melhor do que isso é quando você revela sutilmente o motivo por trás das suas ações ou dos seus sentimentos. Lembra do exemplo do cara ranzinza que a gente gerou atrás? Digamos que ao invés de ser ranzinza, o traço dele seria ser apático. Ele não ri, ele não brinca, ele não faz piada, ele não chora. E depois eles descobrem que na verdade é porque ele está atrás de alguém ou de alguma coisa, alguma entidade que roubou os sentimentos dele. Mas ninguém sabe, acha que ele é só um babaca que não ri e não dá atenção a ninguém, ou que não se importa com o grupo. Mas na verdade, em algum momento, ele vai revelar ou eles vão descobrir, se for alguma parte da história em conjunto com o DM, que ele é assim não porque ele quer, mas porque ele é forçado a ser e ele tá tentando resolver. Isso é um desenvolvimento de personagem que os veteranos aplicam e faz toda a diferença. E olha, esse foi um vídeo bem extenso, foi muito satisfatório, mas foi bem extenso. E se você tá aqui até agora, eu não sei como te agradecer, isso ajuda imensamente a gente, mas principalmente eu espero que você tenha realmente gostado, que isso tenha acrescentado algo pra você e que seja algo que você possa salvar pra voltar e ver de novo e tirar dúvidas. E se você tiver qualquer outra dúvida, já deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai conversando sobre, vai debatendo, e se algo também não fez muito sentido, eu vou adorar explicar de novo. E eu vejo vocês na próxima. Beijão, até mais!